Bom, estamos aqui para comentar a prova aí, né? As questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. Quem está falando é o professor Wagner. Estamos aqui também com o professor Ademar, né, Ademar, que vai nos ajudar aí nesses comentários. Você deve estar aí pensando, né? Qual seria a análise dessa prova, grau de dificuldade, se é uma prova que trabalhou muito a interdisciplinaridade, conteúdo, né? E não esquecendo também a redação. Então nós vamos aí nesses minutinhos conversar um pouquinho sobre esses tópicos, né? Se a gente der uma olhada aqui nos números, eles revelam uma realidade do que foi a prova, né? O professor Ademar, observando aí o nível de dificuldade da prova, né, de linguagens, códigos e suas tecnologias, qual a leitura que você conseguiria fazer observando o nível de dificuldade fácil, médio e difícil? Bom, pessoal, Wagner, na realidade era uma prova que a gente esperava mais ou menos nesse perfil, né? Não tem nada assim de novidade em termos de dificuldade. O que a gente, assim, acho que nós temos que destacar é que foi uma prova assim, bastante extensa, né? Parece que foi uma prova mais de maratona física, psicológica, né? Do que simplesmente uma prova de nível, de dificuldade. Então, acho que a maior dificuldade que o candidato enfrentou, eu acredito, e amanhã, a partir de amanhã, Wagner, nós vamos estar aí nas salas, aqui no Nacional, conversando com eles, aí, tete a tete, né? Sentindo na pele. Eu acredito que a maior dificuldade mesmo era com relação à parte física. Com relação à parte aí de nível de dificuldade em torno de conteúdo, etc., aí vocês podem perceber que na realidade, entre fácil e médio, nós temos 41 questões. Né? Isso aí perfaz aí quase que mais de 90%, mais de 90% da prova. Mas houve um predomínio, analisando isso aí, comparando com aquela prova do Enem que vazou, né? Houve um predomínio de questões médias e difíceis. Isso aí ficou nítido, o Wagner, ficou nítido assim, a mudança de mão da confecção da prova não foi só na parte logística, como, né, o próprio MEC tinha falado, tinha divulgado que a parte logística seria a dificuldade seria distribuir Brasil afora essa prova. Na realidade, a gente viu, Wagner, sentiu que a prova mudou de mão, inclusive em confecção. Está claro isso para nós. Né? Evidente. Tá? E se a gente fosse analisar um pouquinho, né, além do nível de dificuldade que o aluno deve ter enfrentado, tem um outro aspecto importante, a abordagem. Né? Nós sabemos que o Enem aí apregoou, queria trabalhar realmente a interpretação, a interdisciplinaridade, o conteúdo ao mesmo tempo. Os números deixam bem claro aí que não foi bem assim, né, Ademar? Se a gente começar a comparar aqui, interpretação, 30 questões das 45 questões. Conteúdo, 6 questões apenas, né? E aí o que nós chamamos de conteúdo interpretação, 9 questões. Então deixa bem claro também que essa distribuição não foi equânime, né, Ademar? De forma alguma. Assim, com relação à parte conteudística, isso aí já era anunciado que nós não teríamos uma prova de conteudística, né? Mas, por exemplo, dentro dessas 6 questões aqui, Wagner, nós tivemos lá, lembra lá de uma questão de simbolismo, que era puramente técnica. Então, assim, ainda temos uma prova com relação a conteúdo, etc., né? Esse norte que o Enem tenta passar para a gente do novo ensino médio, isso aí, assim, a gente fica um pouco meio que... Mas eu tenho uma dúvida, Ademar. Aqui, quando fala em interpretação, o aluno que não sabe nada de gramática, que não estudou para valer, o aluno que não tem conhecimento das regras, essa interpretação quer dizer que se ele tivesse leitura de mundo, leitura variada, conseguisse interpretar sem acesso ao conhecimento de sala de aula, ele conseguiria fazer essa prova? Parcialmente, Wagner. Parcialmente. Vamos lembrar que aquela primeira questão, que estava das figuras, né, que falava sobre a tendência da arte, sobre a arte moderna, que falava sobre a tendência afro-brasileira, aquela questão lá, assim, tem a questão da subjetividade, onde que está, até que ponto que está a interpretação, até que ponto que está o conteúdo sobre arte. Aqueles símbolos lá do da cultura afrodescendente. Então, assim, a gente classifica como interpretação, Wagner, mas é uma interpretação que exige aspas, né? Aquela velha coisa que, Wagner, bem rapidinho, aquela coisa. E o conhecimento de mundo? Quer queira ou não, é uma prova de linguagens e códigos que vai privilegiar, de qualquer forma, aquele aluno que tem acesso ao cinema, aquele aluno que tem acesso à televisão, sabe? E assim, algumas coisas a mais. Então, a interpretação perfeito. que não, o Enem, a gente tem que refletir sobre isso.
O nosso terceiro passo aqui, só para a gente entender, até que ponto essa prova, né, ela casou aí as ciências, o aluno, ele fazendo uma questão ali de linguagens, códigos, que exigia interpretação ou não, mas essa questão remetia a um outro conteúdo, uma outra disciplina. Isso, aparentemente, também não foi cumprido pela a banca que elaborou essas provas, porque a gente pode dar uma observada aqui que 7 questões apresentaram essa interdisciplinaridade, né, e 38 questões não apresentaram. O que aconteceu, visto que o Enem tinha como princípio básico aí trazer uma prova diferenciada? Aparentemente, repetiu o que acontecia nas outras provas. Esse foi o grande pecado da prova, Wagner. Esse foi o grande pecado que a gente viu, né? Anunciou tanto a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, etc, etc. E nós estamos vendo aqui que foi uma prova, nesse ponto, foi pecaminosa. Para a gente finalizar, o aluno deve estar perguntando aí, poxa, e a redação, hein? A redação trouxe um tema que muitos alunos aí tiveram dúvidas também. Vamos dar uma olhadinha na proposta, né? O indivíduo frente à ética nacional. E veio ali logo no início, o aluno que pegasse, ele não entenderia de cara essa proposta, tinha que ler os textos motivadores e mesmo assim com muita atenção, né, Ademar? Sim. Inicialmente, a proposta um pouco assim, meio que confusa, né, com esse termo indivíduo frente à ética nacional, e também com relação, assim, dava um caminho, Wagner, lá quando falava assim, faça propostas sobre ações sociais para resolver o problema da ética nacional. Aquele cartoon lá do Enfield, Não, o cartoon do Milor. Do Milor, desculpa. O cartoon do Milor, o texto da Lia Luft, mais um outro texto motivador, que a coisa ficou meio Agora, assim. é importante que o aluno esteja tranquilo, que se ele discutiu a ética e a sociedade, relacionando com a política, outro setor da sociedade também, ele estaria dentro da proposta. Para nós finalizarmos aí, né, Ademar, eu gostaria de agradecer aí a equipe que trabalhou aí durante essa correção, a equipe de redação, de língua portuguesa, literatura, que nos somou esforços para que realmente esse trabalho pudesse ser feito. Tá? Estávamos em 14 pessoas. Em 14 pessoas e realmente um grande abraço para todos vocês que contribuíram também e para você, aluno, que fez a prova, que você possa aí ter saído bem. Se você seguiu aí mais ou menos o que nós falamos, certamente você vai alcançar uma boa nota. Grande abraço para vocês. Obrigadão, Ademar. Obrigado, Wagner. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Até a próxima. Até mais.